Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, dileto ouvintes, a oração do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Os gestos de Jesus, escrevia Lubienska de Leval, são a expressão perfeita de sua atitude interior. Ele quer que também os gestos dos discípulos expressem a atitude interior. E acrescenta: para encontrar os gestos autênticos de Jesus, com todo o sentido que ele lhes anexava, de um lado, é preciso situá-los de novo na tradição bíblica. Do outro lado, é preciso colher suas pegadas na tradição litúrgica da Igreja. Toda a liturgia é, de fato, compreendida no mandamento de Cristo aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Portanto, os gestos litúrgicos essenciais são aqueles feitos pelos apóstolos para lembrar de tudo o que eles tinham visto fazer do seu mestre. A linguagem da liturgia, feita de sinais e símbolos, gestos e palavras, deve ser compreendida e acolhida em toda a sua riqueza e beleza, a partir também de sua longa história. Conhecer os elementos essenciais dessa liturgia torna mais compreensível o que celebramos e será uma valiosa ajuda para saborear os ritos das nossas liturgias. Se isso acontecer, iluminados pelo Divino Espírito, saberemos participar melhor em nossas celebrações, de acordo com a fé que professamos. Deste modo, elas serão mais cristãs. Quem estiver aberto a uma compreensão de fé e vivência do mistério, aos poucos, conduzido pelo Espírito, saboreará a liturgia que celebra e dela viverá. Eu penso, dileto ouvinte, que as indicativas destas palavras nos ajudam. Não quero aqui criticar a liturgia que vocês vivem na sua comunidade, na sua paróquia. Mas esse estudo que nós vamos fazendo, ele visa melhor a gente servir a Deus na liturgia. A liturgia deve tocar o profundo da nossa vida como um espelho de mistério no qual nós enxergamos o quê? Os ritos da salvação de Cristo, da redenção. A liturgia, ela expressa isso. O mistério da redenção rezado, celebrado, vivenciado através dos gestos que os apóstolos deixaram, e esses gestos eles os extraíram das atitudes de Jesus, da própria atitude de Cristo. A liturgia está cheia dessas bênçãos maravilhosas. Vamos recordar, por exemplo, a Semana Santa. Uma Semana Santa é um grande retiro. Sempre eu alerto: o bom católico não sai da sua comunidade na Semana Santa. Ele fica ali, para viver a liturgia com os seus irmãos, para participar desses mistérios maravilhosos que nós temos na liturgia da Semana Santa. Em muitos lugares nós temos paraliturgias, procissões, muitos incrementos, exatamente para fazer essa memória viva e atualizada dos gestos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos aprofundar mais a liturgia. Eu sei que não é fácil, muitas comunidades são precárias, às vezes não tem os elementos necessários para o culto. A gente precisa trabalhar isso. Um altar bonito, a mesa da palavra bem ornada, bonita, a pia batismal. Tudo nas nossas igrejas precisa ser bem cuidados. Não adianta a gente cuidar tão bem do som, de tantas outras coisas, fazer a barraca de festa,
fazer tantas outras coisas, mas a gente esquece da liturgia das alfaias, daqueles paninhos que a gente usa no altar. O forro do altar deve ser bonito, as velas, os castiçais. A gente precisa zelar disso. Nós precisamos entrar na igreja e sentir o ambiente harmônico. Não é ficar pendurando tanta propaganda de festa, propaganda de dízimo dentro da igreja. Tem os locais para isso, tem lá o mural. A igreja precisa estar tão bem despojada dessas coisas e enriquecidas com esses sinais que você entra na igreja e sente vontade de rezar. Às vezes as pessoas dizem para a gente: poxa, eu conheci um lugar antigo aqui no Brasil, tal. Entrei em umas igrejas tão lindas que a gente dá vontade de adorar. É porque as igrejas eram pensadas assim. Nós passamos por essa crise desses tempos complexos dos últimos 60 anos aí. Muita gente querendo inventar a liturgia, querendo fazer aquilo que não pode em nome do Concílio Vaticano II. É sempre bom dar uma lida lá na Sacrosanto Concílio. Muitas pessoas que são muito exageradas com essas coisas de criatividades inócuas vão ficar assustadas se ler a Sacrosanto Concílio. Lá nem dispensa a possibilidade de fazer momentos da missa em latim. Está lá. Lá não manda fazer todo esse barulho, essa confusão que nós fazemos. Na Sacrosanto Concílio nós não temos elementos que dão sustentação à missa sertaneja, essas missas temáticas que vamos fazendo aí, que não tem o objetivo de evidenciar o mistério. Desculpa os padres que são muito afeitos a isso, mas nós precisamos obedecer à igreja, obedecer à liturgia, obedecer o rito. Os ritos não são coisas secas e estáticas. Pelo contrário, os ritos são carregados de sentido teológico, espiritual. Aí nós não conhecemos a liturgia, a gente começa a fazer as coisas que não deve. A liturgia é a epifania do mistério do ressuscitado. Ela manifesta Cristo. A liturgia, ela é uma memória viva e atualizada de todo o mistério da redenção que nós vivemos, que a gente celebra de maneira tão bonita, tão despojada nas nossas comunidades. A gente não precisa criar tanta coisa na liturgia, basta seguir o rito, acostumar. Para isso é preciso a catequese. Aí eu sugiro para vocês, um bom católico não fica sem o catecismo, o amarelinho, Catecismo João Paulo II. E lá tem uma parte grande sobre a celebração cristã, onde você vai beber numa fonte extraordinária que é o catecismo, que vai nos ensinar. O catecismo ele apresenta toda a doutrina, todo o corpo doutrinário da nossa igreja, aquilo que é objeto da nossa fé, e apresenta isso de maneira muito sóbria, muito bonita, muito decantada das dificuldades. A gente lê o catecismo com muita tranquilidade, recheado de citações da tradição, da palavra de Deus. E o catecismo nos introduz no verdadeiro conhecimento. Outro dia um bispo amigo meu me dizia: eu comprei 3.000 catecismos para os meus catequistas. Coisa bonita. O bispo colocando o catecismo na mão dos catequistas e dizendo para eles: estude e ensine isso. E é verdade. O catecismo é a base. Nós precisamos conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos da igreja para a gente bem celebrar a nossa fé. A liturgia é a celebração da fé que é alicerçada, que é fundamentada na doutrina do nosso catecismo. Siga o catecismo, siga a palavra de Deus, pronto. Você já está livre de todas essas manifestações esquisitas que a gente está vendo no mundo para desconstruir a igreja. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, o Salmo 16:15. Contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Então, essa contemplação, esse gesto de contemplar a Deus, com a ciência de que nós fomos justificados por Cristo, que o mistério da redenção nos alcançou pelo santo sacrifício do Calvário, e nesta realidade nós temos toda a força, toda a eloquência
para contemplar a face de Deus através dos sinais da nossa fé. Amanhã nós vamos falar do sinal da cruz, o sinal do cristão, que é muito importante. Às vezes você faz o sinal da cruz sem saber o sentido. A gente precisa conhecer. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. Por que eu estou trazendo esses temas pesados no nosso programa? Com o intuito de despertar a nossa vida para a profundidade das coisas da igreja. Chega de mediocridade, chega de bobagem. Nós já passamos desse tempo. A gente precisa agora caminhar numa atitude de profundidade da nossa fé, ler, conhecer a vida dos santos. Nós temos muitos recursos nos nossos tempos, excelentes meditações, palestras aí de bons padres, de bons leigos preparados, que estão aí na internet nos evangelizando, nos catequizando. E a gente precisa buscar isso. Buscar boas orientações profundas, despojada de ideologias, despojada de teologia da libertação, essas coisas que não nos ajudam. Para a gente amar os pobres, é lá dos pobres, não precisamos de teologia da libertação. Teologia da libertação é modismo. É um negócio que passou, como essas ondas sempre passam na igreja. Nós precisamos sim de uma fé bem participada, bem celebrada, nós precisamos da doutrina. A nossa igreja é a igreja de Cristo, deixada por Ele. É a igreja que nos oferece todas as condições para a nossa salvação. A igreja é mãe e mestra. E eu não posso querer colocar nos lábios da igreja aquilo que eu quero. E a igreja existe para evangelizar. A juventude precisa ser evangelizada. Nós precisamos evangelizar. A jornada mundial, a jornada diocesana é para evangelizar os jovens, é para falar de Deus, é para sedimentar no nosso coração esse desejo de salvação. Eu preciso querer ser salvo. Nossa igreja não é clube, a igreja não é uma ONG, não é nada disso. A igreja é a epifania do mistério. E nós devemos amar a nossa igreja. Ela é um mistério que se evidencia através dos seus templos, das pessoas que foram nela batizadas, mas ela é maior do que tudo isso. É maior do que as nossas catedrais, nossas basílicas, é maior do que todos nós, os ministros e etc. A igreja é o corpo místico de Cristo. E entrar nesse corpo místico de Cristo implica em aprofundar os mistérios e bem celebrá-los. Pai Santo, eterno Deus, nesta manhã, na presença dos anjos, eu quero orar pelo ouvinte que está precisando de paz, que está sofrendo provações, cruzes pesadas. Deus te fortalecerá com a graça dele. Confia, entrega, não tenha medo. Não se acanhe. Deus está contigo e vai te socorrer na hora certa. Coragem, Jesus venceu o mundo e você e todos nós vamos vencê-lo também pela fé e pela vivência da liturgia. Pela intercessão dos santos anjos, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero te lembrar que todos os dias, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós temos a oração litúrgica das completas no nosso canal. Se inscreva lá e participe. E este programa Oração da Manhã, a gente o posta à meia-noite no canal. Portanto, você se inscrevendo, você é comunicado sobre estas atividades e outras que nós temos. Muito obrigado por compartilhar esse programa. Fique na paz.